Cá estamos nós. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, que bom. Luciano, você me ouve bem, né? Tudo certinho. Ouço, sim. Então tá bom. Muito obrigada novamente por ter aceito esse convite. Vou me Um apresentar um prazer. pouquinho. Meu nome é Louise, eu trabalho com turismo, hospitalidade e educação internacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho de turismo internacional, né? Essa é uma ação do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas, em conjunto com outros núcleos da CIF. O Luciano vai falar um pouquinho dele, ele é de outro núcleo, e eu o convidei hoje para a gente debater um pouquinho e poder pensar um pouquinho fora da caixa, como a gente gosta de falar no núcleo, sobre as questões do turismo internacional aqui em Floripa. Por favor, fique à vontade e se apresente, Luciano. E obrigada novamente por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, Luiz. Bom, sou Luciano Vieira, sou gerente comercial do Fayal Prime Suites. Estou à frente do departamento comercial desde 2015, foi quando a gente começou o trabalho de reposicionamento do empreendimento dentro do mercado, né, para elucidar para o mercado local e florianopolitano da nova realidade que o Fayal Prime vive. Além disso, eu sou coordenador do núcleo de hotéis da região central, dentro da CIF. Estou à frente do núcleo desde 2017, quando ele foi criado. E sou o primeiro secretário na gestão 2020-2021 do Floripa Convention and Visitors Bureau, a entidade responsável por representar a nossa cidade e de divulgar o nosso destino para o mercado de turismo. Bacana. O Luciano já tem bastante experiência, né? Há alguns anos já na hotelaria. E até por estar à frente, ele vai falar um pouquinho para a gente de como, para a gente entender um pouquinho o que é o turismo, como que é a formação, como que se dá, antes de falar exatamente, né, das questões do Covid, da situação atual, das perspectivas. Vamos entender um pouquinho o cenário, como que se constrói, porque o nosso objetivo é elucidar bastante, não só para quem já é da área, né, como para os empresários de todas as ramas que provavelmente vão assistir a gente, porque o turismo e a hospitalidade, ele realmente impacta todos os setores da economia, né? Então, vamos tentar fazer um escopo de como funciona isso. De fato. De fato, o turismo como um todo, seja nacional ou internacional, ele é muito importante para o mercado de uma região, né? Uhum. Muitos locais, muitas regiões não identificam o verdadeiro potencial ou a verdadeira importância do turismo para o seu mercado. A receita que o turismo gera, seja diretamente através dos impostos para a iniciativa pública, seja colateralmente no consumo de outros segmentos do mercado. Um visitante, quando vem em uma cidade, ele não se atém apenas a ficar hospedado no hotel, ele vai usar de transporte, ele vai usar de alimentação. Se ele vem na vertente de lazer, ele vai procurar por serviços de entretenimento dessa região, como passeios guiados, locais, ferramentas turísticas para poder usufruir, entre outras questões. E para o turismo internacional, tem um quê a mais, vamos dizer assim, né? Tem algumas considerações ou estruturações que devem ser feitas para se poder receber com propriedade o turista internacional. Hoje a gente vive uma realidade de turismo internacional muito baseado em cima do Mercosul, talvez pela proximidade linguística que nós temos, né, da língua latina ser preponderante aqui da região, mas isso facilita, né, o trabalho de comercialização, né? Um exemplo que eu te dou são os trabalhos feitos no Chile, mais recentemente, de divulgação do destino para o chileno, né? Até porque na região do Chile foi feito todo um trabalho de se trazer o interiorano chileno para Santiago, que é o principal emissor para destinos internacionais, para que estimule, né, o turismo. Isso tudo antes do que a gente está vivendo hoje, obviamente, né? Um exemplo que eu te dou prático disso foi um trabalho feito pelo Convention Bureau, junto com as entidades do turismo e empresas turísticas da cidade, na divulgação do destino Florianópolis para o mercado chileno, operadores, agências da região, para que comercializassem o destino Florianópolis, baseados em cima da disponibilização dos voos da companhia Sky durante o verão dos últimos 2 anos. Não, minto, desculpa, do último ano, né? E foi uma experiência muito positiva, a disponibilização desse voo que barateou e encurtou em muito o deslocamento de Santiago para Florianópolis e vice-versa. Tanto é que esse ano já estava sendo trabalhada
através do Floripa Airport, junto com a companhia Sky e outras entidades de iniciativa pública, a disponibilização do voo já a partir de novembro desse ano e a tentativa de colocar esse voo durante o ano inteiro, para poder explorar todos os potenciais turísticos que Santa Catarina, não só Florianópolis, tem a oferecer, né? Luiz, a gente vive numa região, né, o estado de Santa Catarina, que num raio de 500 quilômetros de onde a gente está agora, tu tem todos os atrativos que o mundo pode oferecer. Exatamente. Tu tens turismo de aventura, turismo cultural, turismo de lazer, turismo tem mar, de praia, tem cachoeira, campo, tem montanha. exato, colonização, tradição, entre outras questões. Tu pode ver desde neve até baleias procriando, né, e assistir. Nós temos aqui na região também próximo os melhores locais para mergulho do mundo, um dos melhores lugares, se não me engano, está entre o top 3, região de Bombinhas e Porto Belo. Então, tu tem muito potencial natural para poder comercializar fora. Mas o que grande demanda tu tens para poder viabilizar isso é a estruturação, né? Para a gente entender o que é o turismo internacional, a divulgação para o turismo internacional, né, a gente precisa levar em consideração 3 fatores fundamentais. A formatação do produto, né? Isso tu vai fazer de acordo com o público que tu queres atingir. Se o público europeu tem interesse no Brasil, ou em Santa Catarina, ou mesmo Florianópolis, que é a cidade onde a gente habita, se o interesse dele é cultural, se é um interesse de aventura, se é um interesse de praia. A gente ouve falar que Floripa é um destino internacional muito de boca, assim, né? E uma das coisas que tu percebe fora do Brasil, especialmente no velho mundo, no continente europeu e asiático, é que Florianópolis é balada. A gente tem mais ou menos uma imagem de que nós somos a Ibiza brasileira. As festas dos então, beach clubs, né? Exato. Isso ganha-se essa notoriedade, vamos chamar assim, através da divulgação informal, o chamado boca a boca, né? Como existe um circuito dentro desse, né, de festas e tudo mais que existe mundialmente, né, acaba levando o nome de Florianópolis junto, né, dentro desse circuito. Mas, para a gente ter ideia, do Brasil, falando de Brasil em 2018, 86% do público que veio de fora do Brasil foi argentino. Sim. Não necessariamente apenas para Florianópolis, né? Nós estamos falando de Brasil, até porque a Argentina também consome Nordeste, Rio de Janeiro, outros destinos também. Mas para que a gente veja e entenda que mais de 80% do público internacional é de língua latina. Isso se deve à proximidade linguística e à viabilidade, né, até pela proximidade do país, né, dos 2 países, acaba viabilizando a vinda desse argentino para cá, mesmo sem um trabalho intenso, que foi feito de fato, né? Foram realizados já ao longo dos anos participações em feiras voltadas para o trade turístico, para a divulgação do destino de Florianópolis, Santa Catarina, mas isso tudo de uma forma institucional e muito, assim, na minha opinião, né? Isso é uma opinião pessoal, pouco investida, vamos dizer assim, né? Foi básico, assim. Essas participações, o Floripa Convention já faz alguns anos, né? Mais assim nesses países aqui para afetar, mais assim, ó, Paraguai, né? Uruguai, aqui a Argentina. São os turistas que mais vêm, né? Aqui em volta. Exato. E agora os chilenos aí começando a crescer, e os chilenos, também, né? O fluxo de chilenos devido aos trabalhos que foram feitos. Então, tu precisa ter, né, dentro de uma realidade europeia, uma outra língua, ou americana, ou asiática, tu tem que ter uma certa estrutura no local, né? Então, tu identifica qual é o perfil de interesse para que tu faça um pacote viável e interessante comercialmente falando, né? Existem muitos cuidados que a gente tem que tomar no momento da formatação desse pacote para que ele se viabilize monetariamente, né? Que as atividades que tu atribua a esse pacote não sejam muito dispendiosas para levantar muito o preço desse pacote, inviabilizar a comercialização, o interesse pelo mesmo, né? Entre uma série de outras questões. Após formatado o produto que tu vai comercializar no mercado internacional, tu precisa encontrar os teus parceiros para fazer essa comercialização, né? As ações comerciais, os acordos comerciais. Isso tu vai fazer com as empresas de B2B, né? Business to business, empresa para empresa, como operadores turísticos. O operador turístico, ele tem a grande missão de vender o destino para o mundo inteiro.
Então, tu precisa ter acordos comerciais que viabilizem, né, e que tenha aí, a partir de um produto formatado, a viabilidade de comercialização através desses parceiros. E, por último, mas não menos importante, afinal de contas, é disso que a gente está falando agora, é da promoção, né? É tu divulgares, né, a tua existência, a existência desse pacote, e tu tentar atingir o teu público-alvo, né? E isso tu tem várias formas de fazer. Tu pode fazer desde anúncios digitais voltados com geolocalização para a região que tu queres atingir. Tu podes fazer trabalhos institucionais dentro do âmbito a iniciativa pública associada à privada, entidades, entre outras vertentes do segmento turístico unidas numa campanha, num material institucional, banners. Vou te dar um exemplo prático. Tu estás viajando, de repente tu estás saindo numa praça e tu vê um outdoor grande, assim, ó, Costa Rica, venha para cá, praia, isso, aquilo, outro. Outros destinos também, né? Isso é um exemplo de divulgação institucional do teu destino, né? Então, todo esse trabalho ele é muito importante e é um investimento massivo. Quando tu fala em promoção de um destino e de divulgação no âmbito de marketing, o investimento é alto, né? Até porque para que tu consiga atingir as pessoas, de fato, tu vai ter que fazer um investimento considerável em cima disso. Eu ia te perguntar... Isso, desculpa, Lu. Não, pode falar. Por isso que é muito importante o engajamento e a união de quem tem o interesse de fazer a comercialização, né? As empresas, os prestadores de serviço, bem como as entidades que representam estes profissionais ou estas empresas, além da própria iniciativa pública, né? Então, a união dos esforços para que isso aconteça. Mas isso, Luiz, é partindo de um pressuposto que tu já está com toda a estrutura de serviço montada, capacitada, estruturada para receber esse cliente. O que não é a nossa realidade, né? A gente peca muito ainda na questão de capacitação e estruturação do nosso destino para receber o turista internacional. Então, eu ia te falar exatamente isso, né? Uma das pautas aqui era, assim, de novo, pensando um pouco fora da caixa, e não ficar falando só dos turistas aqui perto, porque o turismo, isso é muito perigoso, né, Luciano? É uma linha muito tênue entre a gente ter um super produto, aliás, produto não, destino. A gente tem um destino, a gente não tem exatamente produto, né? Já ter uma cidade, uma ilha que fala por si só, né? Que as pessoas já gostam, que tem, enfim, que é tudo bom, que tudo ajuda. E as questões de tipo, o que a gente vai fazer diferente do que já tem pronto, encaminhado, né? Esse é sempre dos meus questionamentos. Bacana, a gente já tem um certo caminho, não que não precisa ser aprimorado, mas a gente já tem um certo caminho aí com os irmãos aqui ao lado, né? E a minha provocação sempre foi muito essa. O que está faltando? Eu sei que são várias coisas, mas vamos começar do pequenininho. O que está faltando para a gente também incentivar outros turistas, como você falou, da Europa, os árabes, né? Outras pessoas para divulgar um pouco a nossa cultura. A gente sabe que, teoricamente, essa divulgação teria que partir primeiro do macro para o micro, que é o Brasil, né? O Brasil sendo bem quisto, bem falado lá fora, para as pessoas terem uma mentalidade que aqui não tem só jacaré índio na rua passando, porque muita gente ainda tem, assim como confundem a capital, né, e acham que a capital do Brasil é Buenos Aires. Isso realmente acontece muito ainda, não é balela, não é papo clichê. Então, assim, claro, uma vez que a gente sabe que é um passo mais longo, que a mentalidade das pessoas aqui no Brasil em relação ao turismo ainda é muito diferente do que alguns países da Europa e até outros países também do Oriente Médio. O Líbano, por exemplo, é um país que vive entre guerras e tem um lucro muito maior do que a gente. Eu sou de família libanesa. Sim, eles recebem muito mais turista proporcionalmente do que o Brasil recebe. É realmente um absurdo quando você pensa em termos de gestão de turismo e organização de turismo. Mas o meu ponto qual que era a minha provocação? Para a gente não ficar aqui sempre falando o que a gente já ouve muito por aí, que é reclamando de políticas públicas, né? Então, a provocação é que os empresários
se unam. Quando a gente fala empresário, é todos os ramos. Os empresários eu não vou falar nome de órgão aqui, porque quem não é da área pode não entender, mas hotel, restaurante, alimentação, de um modo geral, né? Gente, shopping também, todo mundo, porque às vezes tem um turista que um escritório de advocacia vai atender, acontece muito. Uma pessoa que vem para morar ou que está passando temporada, vai procurar um lugar para alugar, para investir aqui, para comprar, né? Então o ramo imobiliário também é afetado, enfim. Todos. A gente sabe que, né, se a gente for levantar essa bandeira nossa aqui. Então, acho que é legal a gente pensar nisso, né? Pensar que a união dos empresários também contam, sem nunca deixar de dar importância para outra esfera, a gente se reunir, a gente participar de fóruns e as feiras e a divulgação, mas também o que a gente pode fazer dentro do nosso âmbito para fazer um pouco melhor. Como, por exemplo, treinar os nossos funcionários, né? Você falou da questão da língua, de ser um impeditivo, por que a gente recebe tanto argentino? Porque o espanhol vai mais no feeling, vai mais na intuição, mesmo que a pessoa não tenha estudado. Então, mas e aí? Vamos provocar alguma coisa além disso, né? Acho que esse é o convite aqui. Né? E acho que é importante a gente pensar nisso também. Sem sombra de dúvidas, Luiz. Até porque, assim, como a gente estava falando sobre a formatação do produto, né? Primeiro de tudo, tu tens que arrumar a tua casa para poder receber bem esse turista. E isso passa pela capacitação dos profissionais que vão atender esse turista, a própria estruturação dos serviços que são interessantes para aquele perfil que tu queres atingir. Né? Mas o que peca mais hoje em Florianópolis, de fato, é a capacitação. É nós estarmos capacitados, linguisticamente falando, culturalmente falando, para receber esse público de outras localidades que não da região do Mercosul. Sim. Porque até como tu fizesse uma observação muito curiosa, eu acredito, isso é um pensamento meu baseado em cima de estudo histórico e tudo mais. O argentino, ele já vem para cá historicamente falando. Até porque o argentino, ele é ruim de praia. Se tu fores ver a localização da Argentina, a parte, ele está ali na boca do Rio do Prata. Então, aquela região, além de ser extremamente fria, ela não é muito convidativa, assim, tropicalmente falando. Então, ele acaba migrando para praias melhores, e isso tu pode perceber que eles acabam vindo ali da região Garopaba, Laguna para cima, né? Vamos chamar assim, de Laguna para o norte. Porque de Laguna para baixo, Torres e tudo mais, tu tens a maior costa retilínea do mundo, né? Tanto é que uma das grandes dificuldades da colonização do Brasil, do sul do Brasil, era justamente conseguir chegar até a ponta na Foz do Rio da Prata, porque tu não tem entrances, não tem balneários, não tem nada do tipo. Então, a praia é feia, a praia é ruim. Então, as praias boas da costa brasileira e da costa da América do Sul, Atlântica, elas estão para Laguna para cima. Então, acaba tu tendo uma incidência grande dos argentinos, e aí, com o tempo, o consumo e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Hoje, tu tens aí o Nordeste sendo consumido, até porque o Nordeste é um destino que se vende muito bem. O Rio de Janeiro, né, também é consumido muito pelos argentinos. E aqui a nossa região sul, Balneário Camboriú, Florianópolis, são os dois principais destinos que eles acabam vindo no nosso estado. Sim. Então, tu tens essa conjuntura histórica e linguística que facilita isso tudo. O velho mundo, né, a Europa, ela enxerga o velho mundo, né, o América do Sul, praticamente como uma coisa só, como tu disseste agora. É um mundo de republiquetas que muitas vezes se confundem uma com a outra, a ponto da pessoa achar que Buenos Aires é a capital do Brasil. Então tem uma série de questões estruturais para tu elucidar para esse público e tu mostrares realmente o potencial e o que tu tens para oferecer aqui no teu destino. Então, isso vai de encontro com esse alicerce, que é a capacitação. E para isso entram, sim, e aí eu me desculpa, aí eu vou sim citar alguns nomes de órgãos que podem auxiliar nessa capacitação, Senac, Sebrae, né, em parcerias com o próprio Convention Bureau, associações comerciais como a CIF, da qual a gente faz parte. Então, todas essas engajadas num programa de capacitação do profissional do turístico e do próprio comércio como um todo, porque, né, no final da história todos somos turismo, né, principalmente no verão, todos somos lazer. Sim. Então, é importante que se tenha essa capacitação para que tu consiga dar condições desse turista vir para cá. Até porque tu não tendo essa estruturação, tu acaba criando até uma sensação de segurança
A pessoa vai vir para cá, ela não tem obrigação de saber a nossa língua. Uhum. Mas aí, por exemplo, o inglês é a língua universal. É universal, Mundo. Então, nada mais coerente do que tu capacite a tua equipe, a tua estrutura para a língua inglesa, para que aí tu consiga se comunicar com povos de outros mundos, de outros países. Sim. Até partindo desse pressuposto de ser a língua universal. Então, o primeiro passo que nós deveríamos fazer, né, era estruturar para que isso pudesse acontecer. Sim. E aí, sim, baseado nessa estruturação, tu criar o produto e fazer esse trabalho de divulgação que a gente estava falando agora. Né? Então, Com assim, certeza. na cidade, nós temos... E, assim, a própria a viabilização da comercialização de um pacote para o turismo internacional, ele é muito complicado, Luiz. Ele vai levar uma série de fatores em consideração, principalmente a questão custo. Tu imagina, por exemplo, o Convention e a Prefeitura trabalharam nos últimos anos parcerias e negociações com a TAP, a companhia aérea portuguesa. Estamos falando de Portugal, português. Né? O português vai se dar muito bem aqui na ilha de Santa Catarina. Sim. Somos todos manezinhos, descendentes açorianos. Então, é uma coisa mais viável. Né? Da Europa, o país que a gente consegue receber hoje, né, com propriedade, vamos dizer assim, é o português. Agora, o resto da Europa é muito complicado de conseguir atender. Então, a grande função, né, do Convention Bureau, por exemplo, que a gente havia citado, uma das entidades que tinha dito, né, é a divulgação do destino, fora né, para todos os âmbitos. Sim. Seja no âmbito nacional, né, para a captação de eventos e a fomentação do turismo de negócios e de lazer, tanto quanto para o turismo internacional. Né? Só que o Convention sozinho não tem competência para poder levar isso adiante. Né? O Convention entraria com a função da promoção, né, com a expertise de promoção, mas é fundamental o investimento. E esse investimento, como eu tinha dito ainda há pouco, é um investimento massivo, não é pouco. Né? Para isso é necessário uma entidade de importância como uma iniciativa pública, união, seja né? ela do âmbito municipal ou estadual, ou a mesma união, para ter um investimento considerável para que esse trabalho que seja feito lá fora realmente traga resultado, né? E não seja apenas uma campanha institucional simples, da qual vai dizer que tu existe, mas não vai dizer o que tu tem de bom para oferecer. Com certeza. Né? Tem uma série de questões, então, que precisa levar em consideração. Mas aí, só complementando, eu concordo, acho que a gente saiu um pouquinho, né? Falou um pouquinho do contexto, contextualizou o que é o turismo internacional, a importância de ter um produto realmente definido, porque com o produto a gente consegue ver como que vai ser a divulgação, quem que vai ser o nosso público-alvo e tal. Agora, eu acho que também fica o convite aqui, Luciano, e você também está aí na prática, eu já trabalhei muito tempo em hotel, não estou mais na operação já há alguns anos, mas assim, a gente sai da hospitalidade, a hospitalidade não sai de nós, né? Tem um bichinho que pica e você nunca mais se desliga, é a paixão. Mas acho que fica o convite assim, a gente, mesmo sem fazer esse trabalho todo lá fora, a gente ainda tem um número considerável, não sei estatisticamente, tá? A gente tem poucos dados para trabalhar, infelizmente, aqui no estado. Você deve ter conseguido alguma coisa do Convention, eu tive dificuldade. Mas assim, falando da experiência, do que a gente observa, do que a gente vê na prática, ainda assim tem uma pequena porcentagem de turistas fora, né, desse núcleo que a gente já comentou. Então, acho que fica o convite aqui para as pessoas também terem essa mentalidade de capacitar os seus colaboradores com inglês e também capacitar, né, com uma mão de obra especializada, boa, motivando, enfim. Acho que a gente fazendo a nossa parte, a gente não fica só olhando para o que está faltando e olha um pouquinho para o que já tem e o que pode fazer. Claro que sem utopia, tem uma lógica, né? Teria que ser assim, mas enquanto não é, o que a gente pode fazer? O Ponta dos Ganchos faz um trabalho internacional, né? Já eles têm essa capacitação aí, enfim, mas acho que fica aí o convite, deu para entender um pouquinho. E aí, já entrando um pouquinho nisso, é inevitável a gente não falar do momento que a gente está passando, né? Eu até gostaria muito de fazer uma conversação só provocativa, enfim, elucidativa, mas não tem como. E aí, como se não bastasse todas essas dificuldades que a gente já encontra num cenário de turismo convencional no Brasil, a gente está passando por essa questão da pandemia,
né? Não temos previsão, não sabemos. Tudo que a gente falar de futuro é estimativa, é achismo, né? Não tem como a gente saber exatamente. A única coisa que a gente sabe é que o cenário não é favorável economicamente e consequentemente também para a nossa indústria, né? Então a gente podia De falar fato. um pouquinho disso, assim, que eu acho que quando começar, a gente tem toda a problemática que você falou muito bem, eu acho que você vai explanar um pouquinho dessa abertura, né, das fronteiras, enfim, mas falar um pouquinho, até se você quiser falar um pouquinho das políticas que o FAIAL está fazendo para passar confiança para esse turista, para o hóspede, fazer um pouquinho da nossa parte. Vocês estão com Justo. a redução, já estou finalizando. Vocês estão com a redução de porcentagem de ocupação bem baixa, né? Eu sei disso, até Justo. por uma questão de necessidade, mas esses poucos que virão, como que a gente faz para eles se sentirem seguros, enfim, motivados quando entrar no site de vocês, quando entrar no site que tem as identificações e as informações de Floripa? A gente podia falar um pouquinho disso agora para dar uma pincelada nesse cenário atual, né? E o que a gente pode esperar e fazer e que está ao nosso alcance, né? Muito bem, muito bem. Então, assim, né, tudo que a gente conversou agora foi até o pré-pandemia. Nós estávamos falando aí de premissas básicas de estruturação para comercialização e promoção do destino para o mercado internacional. Exato. Vamos agora para o presente, né? Hoje a gente vive uma situação muito delicada no cenário internacional. Existem duas. A tua pergunta, ela me obriga a fazer duas análises. Uma voltada para o que nós estamos vivendo hoje e como o mundo está nos observando, e o local, né? Agora, durante a pandemia, o que está sendo feito? Não quer dizer que a gente vai deixar de falar de turista internacional, até porque, assim, não é porque não existe todo esse trabalho 100% estruturado, do qual a gente conversou até agora, de que o público internacional não vem. Por exemplo, em 2019, a gente teve dos 100% dos hóspedes que vieram, 0,2%, é um número ínfimo, mas 0,2% veio de Portugal, outro 0,2% veio da Itália. Então, não, a gente estava falando de fomento só, né? Não significa que não tenha. Exatamente. Tem aquela pessoa que está lá na Ásia, que é curiosa para conhecer a América do Sul ou o Brasil, e que hoje as próprias plataformas digitais de venda, como Booking.com, entre outras OTAs, acabam te entregando para esses destinos, né? Só que daí não é um trabalho proativo por parte do turista. Sim. Né? É um trabalho mais passivo por parte do destino e proativo por parte do turista. O que o ideal é o inverso, né? Ele tem que ser convencido através da tua campanha, através das tuas estratégias de marketing, de que tu és interessante para ele e que vale a pena ele vir até aqui. Mas, de qualquer forma, existe isso. Então, pensando nesse cenário, vamos falar, então, de cenário internacional. Hoje, a gente vive um momento de imagem vexatória em relação ao mundo, né? Nós estamos aí sendo classificados como um estado pária para o restante do mundo. Isso é muito preocupante, porque isso descredibiliza todo um trabalho, né? O que foi feito, eu não vou dizer nem que é pouco nem que é muito, mas todo o trabalho que já foi feito de divulgação do destino Brasil, destino Florianópolis e Santa Catarina, ele pode ser diretamente comprometido com a postura e as políticas adotadas por parte da União em relação ao que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma pandemia inédita para nós, né? Eu acho que até umas 2 semanas atrás, tu ainda tinhas como fazer um comparativo com a gripe espanhola de 100 anos atrás, de 1918, 19. Hoje já não. Hoje tu vive uma conjuntura muito mais ruim, no sentido de que o vírus do Covid-19 ele tem um contágio muito maior, muito mais facilitado, né, do que o que a gente já viu aí de influenza, H1N1. Acredito que aí a gripe espanhola é difícil de falar, porque 100 anos atrás tu não tinha métricas como tu tem hoje para poder fazer essa devida mensuração. Tu tem que levar também a questão de população, né? Quantos brasileiros existiam na época, quantos seres humanos existiam no mundo antes e quantos nós temos agora. Então, hoje, a realidade que a gente vive beira a ser muito maior, exponencialmente falando, né? Em relação a problemas similares sanitários que nós já vivemos na história do Brasil ou do mundo. No cenário econômico, é bem complicado, porque por exemplo, nas crises que nós tivemos aí nos últimos anos, 2014, 2016, ali, crise da Dilma,
2009 ou mesmo a de 92, crise Collor, tu viveu situações das quais o país estava em recessão, mas o mundo estava em crescimento. A economia mundial estava em crescimento. Então, o Brasil conseguiu se recuperar na velocidade que conseguiu. Não estou dizendo que foi rápido nem foi lento, mas o ritmo do qual a gente conseguiu se recuperar dessas crises que a gente estava falando, e a última agora, 2014, 2016, a gente ainda não se recuperou direito, né? Mas nós nos recuperamos baseados em cima das commodities, em cima do que nós temos para vender para o mundo. Então, o mundo acabou sendo uma muleta, vamos dizer assim, para o Brasil, nessas 3 crises que eu comentei. O que não é o caso dessa agora. Nós estamos vivendo uma recessão mundial. Então, a gente não vai ter onde se alicerçar externamente para tentar viabilizar captação monetária, vamos chamar assim, né? Tá todo mundo no mesmo barco, é o famoso, né? Exato. Não tem jeito. Nos 2 exemplos que eu dei, 92 e 2014, 16, nós tínhamos sim uma crise política, né? Então, nós vivemos uma agora também. Só que naquelas 2, tu não tinha uma crise sanitária dessa. E ainda muito mais com proporções faraônicas, como a gente está vendo agora. Então, o grande desafio que tu tem é tu conseguir manter uma imagem, né, no mercado internacional de que é um destino interessante para pós-pandemia, né? Porque hoje ninguém está viajando. Mas voltando então aqui agora para a questão regional, né? Sim. A gente tem aí a necessidade. Estamos abertos desde 22 de abril, que foi quando a prefeitura permitiu, né? Ela terminou a suspensão de hospedagens na cidade de Florianópolis. Então, o File Prime está operando desde que foi possível. Como tu bem colocaste, é pífia, né, a demanda que está tendo para essa data. Para tu ter ideia, no mês de abril, de 22 a 30, na verdade, o mês inteiro, né, porque o mês inteiro ficou fechado, nós tivemos aí 2,7% de ocupação no mês inteiro. Nossa. O mês de maio até agora, ele está se desenhando com 8% de ocupação. Luiz, eu estou falando de 5 quartos, 7 quartos. É muito dia, pouco, eu sei. Nossa. Quantos não... leitos vocês têm? Quantas unidades São habitacionais? 115 unidades habitacionais, são 300 leitos para ocupar, com uma demanda de nem 20 leitos. Caramba. Sabe? Então, é uma situação muito complicada. Muitos hotéis não abriram ainda. Justamente porque não tem... Eu vou abrir para... Não é nenhuma fatia do bolo. Né? Sim, é para repartir a fatia do bolo. Porque o bolo não existe já. Então, é uma situação muito delicada e muito complicada, mas nós entendemos de que era importante o File Prime retomar as atividades, justamente por todo o trabalho e relacionamento que nós temos com a cidade de Florianópolis, com certeza, com o mercado e com a sociedade florianopolitana. Então, as medidas que nós tomamos, elas partem desde cuidados de sanitização, né, a intensificação do processo de sanitização dos nossos espaços, bem como também para o lado da, como é que eu posso dizer, da responsabilidade social, né? No mês de abril, né, no início do mês de abril, nós disponibilizamos o nosso Hotel Farol da Ilha, que faz parte do grupo, está aqui do lado do File Prime, para a Prefeitura de Florianópolis, para que ela pudesse utilizar o hotel como uma enfermaria para possível sobrecarga do inventário da saúde, né, dos hospitais, principalmente em relação a leitos, para poder atender essa realidade que a gente está vivendo agora de pandemia. Graças a Deus nós não fomos acionados pela prefeitura no mês de abril, porque a curva, eu acredito que ela foi achatada, né, de contaminação, então não tem ainda uma superlotação dos leitos que nós temos hoje disponíveis na região da Grande Florianópolis, então, por enquanto está sob controle, não foi necessário utilizar o hotel. Mas nós temos ciência e responsabilidade, né, junto à sociedade local. E na questão da sanitização, a gente, além de seguir as premissas e diretrizes que foram compartilhadas pela iniciativa pública, pela Santur, entre outros órgãos, nós estamos tomando os nossos cuidados aqui, né? Então, nós temos o cuidado de limpeza e sanitização dos pontos que a gente chama os pontos de toque, que são as maçanetas, botões de elevadores e tudo mais. Desculpa. Imagina. Secou a boca. Não é Covid, tá? Secou a garganta. Espero que não seja, mas então, voltando aqui, nós disponibilizamos pontos de álcool... pontos de álcool gel em todo o hotel, né? Pontos estratégicos, principalmente de maior circulação. Se quiser fazer um tour para a gente aí, fica à vontade.
Vamos fazer sim. Então, vamos fazer assim. Ó. A gente está com as áreas sociais desativadas. Eu, nesse momento, eu estou no bar e bistrô do hotel. Né? Dá para ver a rua aqui no meu fundo. Então, assim, ó, esse é um ambiente, por exemplo, que está fechado, justamente para evitar o acúmulo de pessoas, né? E possivelmente contágio. Eu vou levar vocês agora, então, para um passeio, para vocês verem as medidas que a gente já tomou aqui na região do lobby, para vocês terem ciência. Vamos lá. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o bar e bistrô. Pode ver que está até as luzes apagadas, porque, né, ele está fechado, né, para inibir justamente o interesse da pessoa de vir aqui para esse espaço, até porque ele está interditado, como vocês vão perceber agora. Então, nós temos uma interdição do espaço. A recepção, ela foi organizada, como vocês podem ver, com filas, para que a gente consiga organizar o processo de check-in. E o processo de check-in, ele é feito hoje protegido por uma placa de acrílico que, além da máscara, vem auxiliar, né, para que não se tenha um contato direto no momento de falar, de dizer seu nome, de onde é que tu vem e tudo mais, aqui no momento do check-in. Então, tu vê que tem aqui a obrigatoriedade do uso das máscaras, né, um informativo que nós criamos para falar das boas maneiras e o que precisa ser feito, até por questão da própria lei, né? O próprio decreto que foi emitido pelo governo, e o aparelho de aferimento da temperatura, que é um outro item do qual a prefeitura exige no seu decreto. Então, cada pessoa que chega aqui no hotel, e eu não estou falando apenas do hóspede, eu estou falando de mim, estou falando do Felipe, meu colega, estou falando do Ivadir, do Libório, que é o nosso chefe de manutenção. Todos os dias que nós chegamos ao hotel, nós viemos até aqui ao balcão da recepção para fazer o aferimento da temperatura e para identificar um estado febril. Caso seja identificado um estado febril, nós entramos em contato com a Alô Saúde, graças ao bom Deus a gente não teve a necessidade de fazer isso, mas entramos em contato com a Alô Saúde para receber as instruções do que fazer, né, de como proceder com essa pessoa que está apresentando um quadro febril. Então, outras medidas que nós tomamos, Luiz, em relação a preservar a integridade e a saúde do nosso hóspede, é o café da manhã no quarto. E apesar de que assim, o próprio decreto da prefeitura, do governo do estado, e eu não estou criticando, na verdade, até porque nós estamos vivendo um momento inédito, então é natural que existam conflitos de decretos e de lógicas, né, do que foi estipulado pelo governo. Por exemplo, um restaurante ele pode receber até 30% da sua capacidade para atender o público, né? Já os salões de eventos dos hotéis, não. Por enquanto, eles estão suspensos, porque eles foram associados, vamos dizer assim, né, e por similaridade, com salas de aula. Então, assim como as aulas foram suspensas, as atividades de eventos dentro de espaços de eventos, seja em hotel, seja em qualquer outro lugar, também está suspensa, né? Pelo menos até o dia 31 de maio. O próprio salão do restaurante, teoricamente falando, eu poderia montar o café da manhã e deixar à disposição, né, com 30% da capacidade, de controlar a quantidade de entrada. Só que a gente entende, até pela questão do perfil do hotel, o segmento de público do qual a gente atende, né? Nós somos hoje um hotel de upper mid-scale, de categoria superior, então a gente optou por fazer um trabalho mais intimista. Nós levamos o café da manhã no quarto. Então, hoje, o hóspede do Fael Prime, ele toma café da manhã no quarto. A gente liga para ele no dia anterior e faz o agendamento do horário que ele quer tomar o café da manhã, e nós levamos o café para ele, né? E teve outras questões também de conflito de lógica, como inicialmente, por exemplo, quando foram liberadas as hospedagens, só podia uma pessoa por quarto. E não fazia muito sentido, porque se tu recebe uma família ou um casal, esse casal ele já convive em casa. Ele já está no dia a dia ali, tendo tete a tete, contato. Então, não faz muito sentido tu separá-los para eles estarem hospedados num hotel, até porque fora do hotel eles vão estar juntos de novo. E isso foi revisto, foi revisado, né? Por isso que eu te digo que eu não critico o que tem sido feito até agora por parte do Estado e do município. Pelo contrário, eu até entendo que as atitudes que o governo do estado e o município de Florianópolis tomaram lá no início do negócio foi uma atitude acertada, né, de precaução. Então, hoje a gente tem os cuidados, né, sanitários necessários dentro da nossa estrutura para receber o cliente, seja nacional ou internacional,
nós externamos esses processos e procedimentos para o público através dos nossos meios de comunicação, né? Fizemos vídeos ilustrativos, publicamos nas redes sociais, ele está aí online à disposição para quem quiser ver quais são as atitudes e processos que nós estamos fazendo na prática, para que a pessoa entenda e veja, né, do que está sendo feito dentro da hotelaria. Até uma das coisas que eu entendo que vai acontecer com esse processo, e eu estou fugindo um pouquinho, mas só que não, do turista internacional, é a questão da credibilidade e confiança que o serviço hoteleiro vai passar para o público, seja ele local, nacional, internacional. Antes nós vivíamos uma premissa de que o preço era o que importava. Então, dentro dessa onda, acabou-se tendo a ascensão de segmentos de hospedagem, como o Airbnb, por exemplo, do qual ele te oferece um espaço, muitas vezes um espaço particular, né, do qual tu não tem serviços. Eu, antes mesmo da pandemia, eu já dizia que são dois serviços distintos, né? A hotelaria, ela não te dá um espaço para tu te alocar. Ela te oferece serviços, né? Agora, o Airbnb não, é um espaço, né? É uma locação. Ele está mais para imobiliário do que hoteleiro, vamos chamar assim. E dentro dessa situação de Covid e dos cuidados extremos que tu tem que tomar, a própria instituição, hotel, né, a empresa em si, né, o fato de tu ter um serviço profissionalizado voltado para o acolhimento e recebimento desse hóspede, o que difere do Airbnb, porque vai depender diretamente da consciência e da proatividade por parte do proprietário que está disponibilizando aquele espaço de locação, né? Isso difere, então, os dois serviços entre si. Acaba dando uma ascensão, uma visibilidade ou um interesse maior por parte do serviço hoteleiro do que o serviço de locação de espaço pelo Airbnb, porque tu não sabe quem está lá na outra ponta. Se tu vai para um hotel, tu sabe que existe um serviço de limpeza e tudo mais, e tu te embasa. E hoje, eu falo isso com propriedade, Luiz, porque eu tenho recebido feedbacks muito positivos da postura e da comunicação que nós temos junto com o mercado como um todo, né, do que a gente tem feito aqui dentro. As pessoas vêm para cá, olha, eu vi o vídeo de vocês, eu vi como é que vocês estão cuidando das coisas. Perfeito, isso é essencial. De fato, é tu mostrar, né, é tu te comunicar com as pessoas nesse momento, passar tranquilidade para elas verem assim, ó, aquele é um local do qual eu posso ficar tranquila. Lá vai ser uma ilha segura dentro de um universo aí que eu vou ter que me cuidar. Então, isso acaba passando, eu acho que vai acabar invertendo, já está invertendo a lógica da compra. Eu vou te dar um outro exemplo que vai para o âmbito mundial também, é a maior OTA do mundo, a Booking.com. Hoje tu vive o seguinte, tu vive uma realidade, principalmente do turismo de lazer, nacional e internacional, de incerteza, né? E de desconfiança até, vamos dizer assim. Então, quando tu estás procurando um lugar para tu ficar, tu não sabe o que vai ser de amanhã, tu não sabe se o decreto vai ser estendido, tu não sabe se vai ser suspenso, se vai ter lockdown, incerto. Tu não sabe o que acontecerá amanhã. Então, antes, aquelas tarifas que eram as menores e que normalmente eram de caráter não reembolsável, pagou, perdeu, né? Elas estão ficando de lado. As pessoas estão preferindo pagar um pouco mais para ter a flexibilidade de poder mudar de ideia em cima da hora, né? Então, hoje, o que a gente chama de tarifa flexível, ela ganha mais visibilidade. Tanto que a Booking.com, que antes focava no melhor preço, hoje ela evidencia a melhor política. Quanto mais flexível for a tua política, maior é a visibilidade do teu hotel dentro da plataforma Booking.com, né? Então, é uma mudança até de comportamento de compra. Sim, então, com certeza. Uma transformação total. Ainda nesse raciocínio, Luciano, fazer uma pergunta meio capciosa aqui, mas eu acho que não é tão óbvio assim. Você acha que o fato do dólar estar mais alto, ou seja, do real estar muito desvalorizado, muito mesmo, né? Eu acho que bateu o recorde aí de não sei quanto tempo. Você acha que isso, de alguma forma, ainda naquele foco do turista internacional estrangeiro, isso pode, de alguma forma, influenciar? A gente sabe que para os argentinos influenciam, né? Quando a moeda deles está mais forte que a nossa, eles catam aqui e acabam com tudo, acabam com estoque de loja nossa. Já cansei de vivenciar isso aqui, né? A gente sabe o que acontece. Você acha que pode também ser um fator nesse caso? Claro, né? Que quando começar o fluxo, quando voltar um pouco, tudo, porque ninguém vai vir para cá só porque o dólar tá dentro desse raciocínio que a gente falou, né? Da retomada devagar, da segurança, dos pontos.
Justo, Um justo. fator Então, que assim, influencia? dos anos anteriores, se a gente fosse Uhum. basear nos anos anteriores, isso pode influenciar diretamente. Uhum. Porque, a exemplo de 2016, por exemplo, que nós tivemos um verão aqui, uma temporada atípica, né, foi até histórica em relação a Uhum. resultados, nós tivemos uma situação de dólar alto. Era o que a gente... Ai, que saudade da época que era 4-1. Então, Aham. então, naquela época, quem vinha de fora vinha com um poder aquisitivo muito forte. Sim. Então, estimulou muito a Com vontade de vinda, gastar, não né? só do... Deixar bastante dinheiro já aqui. exatamente. Não só o argentino, mas vários, né? Sim. Vários locais aí acabaram emitindo pessoas para cá por conta de estar barato de vir para o Brasil. Vamos conhecer o Brasil Aham. então, né? Aí aquela água de coco que o sueco toma lá na beira da praia de Copacabana e paga incríveis Sim. R$ 8, R$ 12 pela água de coco, ele acha barato, porque ele É. está pagando em dólar, sabe? Então, existe essa conjuntura que favorece de fato. Sim. Só que, como a gente estava conversando antes, você está ligado diretamente também à imagem que o Brasil tem para o público exterior. Porque, assim, dependendo da imagem que nós vamos emplacar lá fora, as pessoas vão pensar assim, eu não vou para lá, mas nem que me pague, mas nem que seja de graça, né? Uhum. Porque se tem essa insegurança, né? Por isso que eu acho que é importante, assim, Santa Catarina, Florianópolis, mas especialmente o estado de Santa Catarina, ele sempre, isso é uma percepção minha, tá? Ele sempre teve uma imagem, né, que destoa do resto do Brasil. O sul do Brasil, ele acaba Sim. destoando do resto do Sim. Brasil, né? Isso Em é uma relação a realidade. desenvolvimento, seja econômico, cultural e tal. Até eu acho que acredito que pela própria história nossa, a colonização, né? Quem que nos colonizou aqui, quais foram os imigrantes que vieram para cá e tudo mais. Então, a gente tem ainda, querendo ou não, um quê europeu aqui na região, Uhum. né? Uhum. Por causa da nossa história, tradição e colonização. E pelo próprio desenvolvimento, né? Do estado de Santa Catarina, né? Nós somos um estado relativamente desenvolvido e somos muito desenvolvidos se for comparar com outros estados, principalmente Sim, norte e com nordeste. certeza. É. Então, eu acho que, assim, ó, até o próprio, não que a gente vai conseguir se descolar totalmente da imagem do Brasil como um todo, mas Santa Catarina ela já tem uma imagem diferenciada do restante do Brasil para o público do exterior. Então, Uhum. eu acredito que se nós conseguíssemos estruturar, né, tudo isso que a gente falou lá no início, para que a gente conseguisse promover o estado e a cidade no âmbito do exterior, nós Uhum. ainda teríamos uma certa credibilidade pelo histórico que nós temos, Uhum. né, apesar de destoar aqui. E as posturas que a gente comentou agora, por parte do governo do estado e da prefeitura, e até a própria bandeira da CIF, né, que é o que ela defende hoje para que a gente consiga fazer as coisas acontecerem, é retomar as atividades de uma forma consciente, responsável e segura, né? E Uhum. é isso que eu vejo, pelo menos, que o governo do estado e municipal tem tentado fazer, né? Tem tentado se basear em cima de estudo, em cima de números, em cima de lógica, né? Tanto do âmbito científico da saúde quanto do âmbito organizacional e empresarial, para que tu consiga fazer essa retomada gradativa e de uma forma segura. Isso passa uma imagem para fora também. Hoje nós somos conectados, né? Isso daqui que a gente está gravando aqui agora vai ser disponibilizado numa plataforma digital que vai poder ser Uhum. acessada pelo mundo inteiro. Sim, Então, aham. pela globalização da comunicação, principalmente, eu acredito que é importante que nós tenhamos essa postura e que nós sigamos as diretrizes e o que acredita, por exemplo, a CIF, entre outras entidades, né, da retomada consciente, responsável e segura, para que a gente passe uma boa imagem para Uhum. o público em geral, não só para o nacional, mas principalmente para o Com internacional, né? certeza. Hoje somos É, todos vistos. sim. As coisas se conversam. A gente, claro, o tópico aqui é turismo internacional para a gente ter uma. A nossa provocação foi para a gente também olhar para isso, não olhar só para o que já é falado, como eu te falei, né? Não falar Justo. só. Porque tem coisas que já estão sendo feitas. Podem ser melhores trabalhadas ainda em relação ao destino Argentina, mas a provocação, Uhum. mas as coisas se conversam, não tem como. O turismo ele é um só e aí é Exato, o foco Luiz. que muda. E aí até só
complementando isso que você mostrou, o hotel e tal, eu peguei aqui algumas questões do Floripa Airport, não foge muito disso, mas é legal que o Floripa Airport também tem essa comunicação muito bacana e é um super ponto para a gente trabalhar também esse ponto internacional, né, Luciana? Assim, é inegável. Eles vieram com tudo, eles são super profissionais, super organizados, fazem acontecer, são super transparentes, fazem e mostram o tempo todo. Eu estava lendo essa semana nas redes deles, nas fontes deles, que no primeiro trimestre ainda desse ano, olha só, veja bem que eles, mesmo com tanta dificuldade, eles ainda conseguiram essa avaliação, que foi classificado o melhor aeroporto do Brasil nesses primeiros Exato, 3 eu ia meses. comentar isso. E aí, assim, só para pegar algumas coisas para complementar aqui na provocação mesmo, que eles fizeram algumas mudanças. Aqui, achei. Eles colocaram também, mudanças não, implementações, né? Barreira sanitária no desembarque e testes do Covid com passageiro sintomático, em parceria com a Prefeitura de Florianópolis. A Prefeitura está bem atuante, bem presente também, a gente tem visto, né? Avisos sonoros de distanciamento mínimo, isso é uma coisa que funciona bastante em aeroporto, né? E quando a gente conversa de hospitalidade de turismo, não adianta pensar só numa coisa. O aeroporto é onde eles chegam, é a porta de entrada, né? Exato, Então é importante também que exato. isso, falando de confiança, falando dessa questão da credibilidade, é bacana também que isso seja mais um ponto aí, inclusive para os próprios hotéis também, né? Ajudarem nessa divulgação e bater nesse ponto. Marcadores de fila que eles fizeram, uso de máscara e luva, claro, por todos os funcionários, né? Prestando atenção em todos os colaboradores, álcool gel espalhado pelo terminal e as proteções de acrílico com balcão no atendimento, que é o que vocês fizeram aí. Tem alguns lugares ainda que não tem, mas o Floripa Airport também já aderiu, que é imprescindível, né? A gente pega o documento, mostra, ou pega o celular, mostra o check-in. Tem muita manipulação também no aeroporto, né? Dessas questões assim. Então, hoje em dia está tudo muito mais digital, mas ainda assim tem muita gente que ainda não usa. Os totens mesmo, né? O embarque para quem vai embarcar mala também. Enfim, então é legal também falar que o Floripa Airport também tem esse olhar, né? Até por ser uma empresa suíça também, eles têm muito mais essa visão e estão aí trabalhando já integrado com isso, né? Que é importante sem também. Dúvida, sem dúvida. Até porque, Luiz, os aeroportos são o hub do vírus, né? É por onde ele consegue se espalhar entre os continentes. Sim. E tu ter uma postura de cuidado dessa por parte do Floripa Airport é muito importante também para a imagem de Florianópolis. Florianópolis ganhou no ano de 2020 duas ferramentas turísticas muito importantes, né? Ela começou o ano 2020 com duas ferramentas turísticas importantes, o aeroporto e a Ponte Ercílio-Luz. Assim, são ferramentas turísticas muito interessantes, né? E só que, como o próprio Tobias, né, do Floripa Airport, já comentou em várias ocasiões, não é porque tem um aeroporto novo, o mais bonito, o melhor avaliado do Brasil, que tu vai criar demanda, né? Ele é uma ferramenta turística, ele não é o destino em si. Então, o trabalho, o grande desafio do turismo de Florianópolis, né, voltando para a nossa cidade, é conseguir organizar um trabalho integrado, né, entre todos os envolvidos, dos quais a gente já citou, né, aqui algumas vezes, para que esse trabalho seja devidamente estruturado. Iniciativa pública fazendo as políticas de promoção, viabilizando e investindo, as entidades voltadas para o segmento turístico, trabalhando no desenvolvimento e estruturação do produto e na promoção dele para o mercado internacional, as associações comerciais, as entidades de capacitação, transformando essa estrutura, essa equipe que vai ter para receber o nosso turista internacional, a própria conscientização do próprio florianopolitano. Nós ainda temos resistência. Tem gente que acha ruim pegar uma fila de 20, 30 minutos às vezes, porque está tendo uma prova de volta à ilha, porque está tendo uma maratona, ou porque está tendo um Ironman. Então, assim, ainda existe uma resistência por parte do público local em relação ao turismo. Tu vê a polêmica que já se estende há anos em relação aos beach clubs de Jurerê Internacional. Tu vê aí uma série de questões impeditivas de atividades socioculturais, turísticas na cidade. Eu já ouvi de muitas pessoas, profissionais de turismo, guias turísticos, falando que a Florianópolis é a cidade do não pode, né? Tu não pode fazer nada, tu não pode fazer uma atividade turística cultural na Praça 15 ou
ou no Palácio Cruz de Souza. Tu não podes... uma série de coisas, né? São José, que está aqui ao nosso lado, é um exemplo muito bom, né? Há anos, os últimos anos aí, a Secretaria de Turismo do Estado, ali da cidade de São José, diante de uma legislação impeditiva e burocrática para a realização desse tipo de atividade que eu te comentei agora, fizeram emendas. Eles fizeram várias, porque eles têm uma equipe técnica muito forte, né? Nós tínhamos, né, agora ainda temos, né, uma equipe da Secretaria de Turismo muito boa. Nós tivemos o Vini de Luca como superintendente de turismo, né, dentro dessa gestão agora de Jean Loureiro, e que trouxe muita experiência técnica, né, turística para dentro da Secretaria de Turismo da cidade de Florianópolis, mas mesmo assim não adianta tu ter uma pessoa de boa vontade, capacitada, né, para poder fazer as coisas acontecerem se a sociedade não quer que aconteça. Então, o que nós precisamos, antes de tudo, é criarmos a consciência de que Florianópolis é uma cidade turística. Exatamente. Nós não somos apenas a capital do estado, nós não vivemos do serviço público apenas. Né? Nós temos aí um ranqueamento hoje que o mercado tecnológico ele é muito forte, nós somos temos o apelido de ser o Vale do Silício brasileiro. Sim. Nós temos aí o âmbito da construção civil e do lobby imobiliário, que, vamos dizer assim, acabou mandando na cidade por muito tempo, né? E ainda manda bastante. Então, tens a parte da própria iniciativa pública, né? O servidor público, né? A estrutura pública administrativa estadual, estando na capital, acaba sendo um mercado também, né? Mas o mercado turístico ele é muito importante e ele é mal avaliado, ele é mal ranqueado dentro desse ranqueamento de importância dos mercados da cidade. Florianópolis é uma cidade naturalmente turística, né? Geologicamente turística. Ela tem seus atributos naturais em abundância. O que nos falta realmente é a gente se estruturar e capacitar para que a gente consiga mostrar isso para o mundo, né? E que a gente desperte o interesse do mundo em conhecer Florianópolis. Com certeza, com certeza. Muito, muito bem falado, muito bem colocado. Luciano, eu até, assim, já daria para encerrar, porque a gente já está completando quase uma hora, mas eu acho que eu queria falar mais só um tempinho, porque eu acho bem importante isso, até para a gente não achar que estamos levantando uma bandeira sem fundamento ou qualquer coisa assim. Muito tem se falado em relação ao turismo, é o que mais está sendo falado, da questão. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um comentário, porque não é como a gente falou, não adianta achar que vai inventar a roda agora. Vamos lá, gente, vamos por partes, né? Uma coisa é a gente conversar sobre as coisas e encontrar caminhos e entendendo. Outra coisa é querer ficar realmente inventando a roda. E a gente sabe que o que vai, as políticas, tudo vai favorecer agora o turismo interno, vai ser incentivado o turismo interno. E ótimo, uma coisa não invalida a outra, muito bom. Eu só acho que, junto com isso tudo, a gente pode também tentar ter essa mentalidade, esse trabalho, fazendo a nossa parte, de novo, não tem como a gente fazer o caminho oposto, né? Aquilo que a gente já vem conversando, mas não deixar aí também de pensar. Desculpa, não é Covid também. Pensar que no momento oportuno, para a gente também pegar o gancho aí, né? E começando a trabalhar devagarinho, sem perder o norte aí do que pode ser feito com essa volta aí aos poucos, né? Tem muita gente que quer viajar, tem muita gente que acha que não está no grupo de risco, tem muita gente que vive só para viajar, gente. Hoje está cada vez mais comum, os próprios influencers, blogueiros, enfim. Então, o convite, eu acho que, de novo, a gente ver o que tem de sinergia entre as duas questões do turismo interno, né, do turismo nacional e do turismo internacional, e ver qual que é a sinergia, o que a gente pode aproveitar desses incentivos que vão ter internos, para também já pegar essas práticas um pouquinho, né, e não esquecer do foco do pessoal lá fora, e assim como trabalhar aqui dentro também, né, como você bem falou, o Estado se vende por si só. Você pega os livros que o governo do Estado fazem em relação à parte do turismo, não só a parte do turismo, em relação também à questão econômica, gente, tem tudo ali. A gente tem a fauna, a flora, tem, como eu falei, né, cachoeira, mar. Então, assim, é uma questão mesmo da artesanato, mentalidade, história, artesanato, a cultura é muito diversificada, né?
Então, assim, acho que é uma questão realmente de continuar trabalhando, não ficar só reclamando das políticas externas que não funcionam, enfim, e o empresário começar a fazer essa parte, se unir, né? Eu sei que já tem entidade, já tem conversa, mas assim, pensar de uma forma mais efetiva mesmo. O que pode ser feito? Vamos tentar falar a mesma língua, né? É importante sim que tenha pelo menos o inglês além do espanhol, né? Porque o cara chega aqui, o português é uma língua difícil, a gente sabe que a gramática do português é uma das mais difíceis que, né? A gramática Se portuguesa. não é a mais difícil do mundo, né? Se não for. Já ouvi falar que é. É muito difícil a gramática. Então, pro gringo chegar aqui falando é difícil, eles não entendem. Então, assim, acho que Para muitos fica brasileiros já é difícil falar o português, né, Luiz? muito bem pontuado. Tá muito complicado aí, né? Então, eu acho que fica realmente o convite, assim, o raciocínio, né, para a gente também prestar atenção nessa demanda aí, nessa fatia que a gente ainda não trabalha, que o Rio de Janeiro também talvez trabalhe um pouquinho melhor, a Bahia, eu acho que a Bahia trabalha muito bem. Aqui perto da gente também, quem talvez trabalhe um pouquinho melhor isso é o Gramado. O Gramado é um case de sucesso, né? O turismo ali interno deles. Vamos Foz do tentar. Iguaçu, né? Foz do Também é uma Iguaçu região também, também e a bem gente está que tem próximo, são as uma mesmas visibilidade internacional. características, exatamente. Então, acho que a gente, para finalizar um pouco, né, assim, essa coisa do Covid, das expectativas, das oportunidades, das problemáticas que vem em torno disso, tentar usar um pouco disso e sair dos problemas, né? Tentar não ficar, porque em Justo. algum momento a gente vai ter que retomar, a gente sabe que vão ter muitas empresas fechando, mas a gente precisa também, em algum momento, enxergar a luz no fim do túnel ali, né? Sabe o que eu enxergo, Luiz? Eu enxergo o seguinte. Eu vou fazer uma metáfora para poder tentar exemplificar o que eu quero dizer. Quando um vulcão entra em erupção, é um caos, né? A gente está falando de uma catástrofe, né? Uhum. Ela é titulada dessa forma. O vulcão, quando ele expele a sua lava e ela vem lambendo, varrendo uma região, ela cria um cenário de destruição, mas também um cenário de recomeço. Porque todo aquele material que foi expelido pelo vulcão, ele é rico em nutrientes. Então, ali existe um terreno fértil para tu desenvolver as coisas, fazerem acontecer. No meio do caos, o caos, muitas vezes, ele é um ambiente bom para tu iniciar as coisas. Agora, voltando para a nossa realidade, a gente está vivendo um momento até de certa ociosidade, vamos dizer assim, né? E uma série de motivos, por falta de demanda, pelo fato de a gente estar se resguardando, né, dentro de casa e tudo mais. Então, assim, ó, a gente está com tempo. Se nós tivéssemos um maestro que conseguisse organizar essa orquestra e fizesse ela funcionar de uma forma proativa e produtiva, nós já teríamos condições de começar a criar esse ambiente do qual a gente estava falando, a estruturação, a capacitação do profissional turístico, do turismo, né? Então, assim, promovendo cursos online de língua, próprio Sebrae, Senac, criarem plataforma, o próprio Sebrae, desculpa, o Senac, eu tenho ciência de alguns cursos que eles fizeram e que disponibilizaram de forma gratuita para tu fazer eles online. Então, se fosse feito um trabalho em conjunto dentro das entidades de turismo, associações comerciais e os interessados no mercado turístico, poderia se estruturar uma rede de capacitação para que a gente conseguisse capacitar o profissional daqui da cidade, da região, ou mesmo do estado, né? Mas vamos falar aqui da nossa região, para que a gente começasse esse trabalho, a estruturar isso tudo que eu te falei. Porque o que a gente tem feito até agora, na minha opinião, e aí eu volto para ter uma opinião particular, é de que a gente pulou muitas etapas do que tem que ser feito para tu conseguir estruturar uma venda robusta e uma venda consolidada, bem estruturada, né, e de promoção no âmbito internacional. E nos falta isso, né? Então a gente poderia usar esse momento agora para começar a criar um programa de capacitação e estruturação do desenvolvimento da cidade de Florianópolis como um destino mundial, né? Para que a gente conseguisse trabalhar isso com propriedade em cima daquelas premissas que a gente falou lá no início da nossa conversa. Então, a oportunidade está aí, né? O terreno está pronto. Basta agora arregaçar as mãos, né? As mangas, desculpa,
e botar a mão no trabalho, a mão na prática. Perfeito, Né? perfeito. Então, eu vou falar novamente uma frase que eu disse ainda há pouco. Todo trabalho que tem que ser feito, ele tem que ser feito de uma forma integrada, envolvendo todos os envolvidos, mas, especialmente, o engajamento desses envolvidos é fundamental. Para que todas as Comprometimento, partes né? contribuam, exato, para que seja um trabalho bem organizado e que todos contribuam com aquilo que é seu de direito, né, de competência, para que a gente consiga fazer essa estruturação. Perfeito, é isso aí mesmo. Eu acho que a provocação está feita, né, Luciano? Agora a gente continua sempre em contato, nós dois e todo mundo que quiser nos acessar, os nossos nomes estão aí, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas a CIF também é super acessível, né? O objetivo também é esse, a gente unir forças aí. E eu acho que fica o convite mesmo para a gente pensar, para a gente fazer coisas diferentes, né? Não aproveitar esse momento, como você falou, de alquimia mesmo, né? de reestruturação e reflexão. Eu agradeço um dos apelos muito. Que eu faço até... Desculpa, Luiz. Imagina, um pode apelo falar. rápido. Assim. Pode falar. Um dos apelos que eu faço para quem vai nos assistir, para quem está nos assistindo, é de que voltemos às nossas atividades, mas não relaxemos nos cuidados. Muito bem lembrado. O ser humano ele tem como característica a inquietude, a ansiedade, a falta de paciência. No início do nosso isolamento, tu tens uma situação... Hoje, está todo mundo já... Desculpa a expressão, de saco cheio de ficar dentro de casa. Não, é verdade. As pessoas estão agoniadas, elas precisam se socializar e tudo mais. Eu entendo esse sentimento. E, às vezes, também pelo fato de ter passado por um mês dentro de uma situação de isolamento, e tu não ter sido atingido por esse vírus, pelo Covid, pela doença, acaba te dando uma falsa sensação de segurança ou de imunidade, da qual tu acaba relaxando dos cuidados que tu tem que tomar. Então, todo empresário ele tem que bater forte nessa tecla, junto com as suas equipes, de que a volta tem que ser consciente e o cuidado tem que ser redobrado. Até porque se não pegou é porque surtiu efeito, né? Era para não pegar mesmo que a gente ficou recluso. Tu não está indo só. Exato, tu não está indo só até o mercado. Tu está passando um dia inteiro na rua, se relacionando com um monte de gente. E no âmbito turístico, especialmente, é pior. Porque tu recebe pessoas de outras localidades e de outras culturas, outras instituições e tudo mais. Então, a volta consciente e responsável é o apelo que eu faço. Bacana. Eu até achei legal que você está usando... Eu acompanhei você nessas últimas lives e entrevistas que você fez aí. Eu acho super consciente. A gente podia até ter explicado no início, né? Que você não está em casa, você está no hotel e até por você e por todo mundo, você está usando sempre a máscara, né? Eu tô vendo. E aproveitando o teu gancho de novo, Luciano, uma coisa que, assim, eu não quis comentar para não aprofundar, porque essa é da outra live. Mas lembrando que, além da conscientização, né? Da gente... ir voltando aos poucos e fazer isso tudo de uma forma bem consciente, lembrar que a automatização e essas plataformas que são colocadas, o álcool em gel, o distanciamento físico, não precisa fazer com que a gente se afaste ou perca a empatia, a educação, o amor, o sorriso pelo nosso cliente, pelo nosso turista, né, ou hóspede. Acho que isso é bem importante. Exatamente. De novo, isso tem muita coisa para ser falada. Eu sou uma eterna defensora realmente dessa questão, mas a gente também fica o convite aí também, né, o apelo, como você falou. Acho que uma coisa puxa a outra. Vamos tomar cuidado? Vamos. Mas a gente não precisa olhar torto para ninguém, a gente não precisa ficar apontando o dedo para ninguém, a gente não precisa ficar julgando ninguém. Vamos cada um fazer nossa parte, que acho que se cada um fizer a tua parte, a gente sai mais rápido disso. Vai ser mais dinâmico, vai ser mais rápido, vai ser mais efetivo. Eu penso assim também. Foi muito rica a tua contribuição, muito obrigada. Acho que foi consciente, né, em todos os sentidos, da parte econômica, da parte científica da saúde também, a gente tentando encontrar um equilíbrio aí, tá? Muito obrigada por contribuir com a gente nessa nossa ação do Núcleo de 5 anos. A gente está bem feliz comemorando aí essas ações e você vai fazer parte disso sempre agora. Tá bom? Eu que agradeço pelo convite, parabéns pelos 5 anos e vamos todos juntos aí voltar conscientes e com responsabilidade. Perfeito. Muito obrigada aí. Se cuida também, cuide de você e de todos em volta e stay safe. Fiquemos todos. Obrigada, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.